Olá, já tenho aqui 5 minutos de atraso, deixa eu colocar aqui uma coisinha. Ok. Um minutinho. Olá. Ok. Olá, agora sim eu vou deixar isso aqui a carregar porque não quero ficar sem bateria. Pronto, então, olá a todos novamente. Hoje estamos aqui com várias novidades. Vamos começar falando sobre desintoxicar o organismo do ponto de vista, vamos lá, fisiológico, do que acontece, o que você tem que fazer, o que é importante e... Deixa eu só baixar aqui. Ok. Toquei no botão errado. Pronto. Ok, vamos tentar aqui. Ok, acho que agora ficou. Pronto, acho que ficou. Para deixar ali. Oi, Vicky. E então hoje vamos falar de umas coisinhas assim bem pontuais, que é desintoxicar o organismo. Mas desintoxicar o organismo por várias razões, tá bem? E é necessário. Então, olá aos que estão chegando agora. Pronto. Ui. Pronto. Acho que agora isso aqui deve ficar direito. Pronto, então é assim. Hoje tem um monte de novidades, tá bem? Ai, Jaque, olá, Jaque, querida. Faz tempo que não te via. Ok, um olá para essas meninas todas. Vamos tirar daqui. E voltando a comentar, hoje vamos falar de desintoxicação por vários motivos. Primeiro, porque é necessário fazê-lo, ok? É extremamente importante que tenhamos aqui realmente um cuidado com o corpo. O ideal seria que todos nós pudéssemos fazer dietas assim desintoxicantes por muito tempo. Ou deveria ser o nosso ideal. Por quê? Porque na realidade, hoje em dia, com a alimentação que a gente tem, nós temos muitos tóxicos no ambiente e nós estamos completamente baixo essa influência e baixo esse consumo, que na realidade é o que acontece. Então, as toxinas vêm da água, as toxinas vêm no próprio ambiente, as toxinas vêm nos produtos de limpeza que a gente usa em casa. Às vezes gostamos de tudo muito cheiroso e tudo, mas alguns elementos desses têm situações extremamente tóxicas para o corpo. Só que muitas vezes nós nem percebemos. Depois, sem falar na toxina dos próprios alimentos, como por exemplo a parte dos agrotóxicos, ou a nível dos conservantes, que também são muitas vezes tóxicos, e esses são assim, situações que a gente tem que tentar se defender. Quando a gente faz vamos dizer, esse canal de defesa do organismo, porque estamos submetidos a substâncias que não são normais estarem no nosso corpo, o nosso corpo entende isso como uma agressão. E essa agressão tem que ser lidada com ela, ou seja, o corpo tem que buscar alguma forma de equilibrar ou de buscar e fazer aqui alguma situação para poder modificar essa situação em que o nosso organismo está a passar. Então, esse processo que sempre acontece vai desencadear situações onde o organismo vai responder de uma forma inflamatória, ou seja, vai acontecer reações inflamatórias que acontecem de forma fisiológica e natural como mecanismo de defesa aos tóxicos que existem no ambiente e na alimentação, sobretudo na alimentação, porque são situações que nós fazemos isso com muita frequência. Ok? Então, efetivamente, a gente quer de vez em quando desintoxicar um pouco o organismo para tentar melhorar esse padrão e melhorar essa resposta inflamatória. Então, na realidade, quando você fala de dietas detox, a gente não está a se referir, ou não queremos nos referir especificamente aos sumos verdes, a uma dieta de só líquidos, que também é muito bom e funciona em determinados momentos sem nenhum detalhe, mas não é exatamente isso.
para fazer uma dieta detox, na realidade a gente devia ter um padrão alimentar detox. Só que somos humanos, né? Somos assim pessoas que de vez em quando a gente tem que fazer algumas outras coisas e não conseguimos às vezes cumprir um padrão totalmente detox. Seria ideal, mas efetivamente não fazemos. Por quê? Porque todos tomamos café. Não é que o café seja mal, mas muito café faz mal. O café, por si, a cafeína é um elemento que é conhecido do corpo, tem muitas ações benéficas, vamos dizer, mas em quantidades e para algumas pessoas ela não pode não ser tão benéfica como em outros momentos, mas a cafeína é só um exemplo, ok? Então, não é que nós temos que retirar a cafeína, nem nada pelo estilo, não. Simplesmente, de tempos em tempos, convém mudar um pouco a alimentação. E então, essa conversa de hoje vem assim um pouco dar uma explicação que o fazer uma dieta detox não é só perder uns quilinhos, que a gente brinca e porque vamos começar o verão ou porque vamos antes do Natal, que a gente quer se cuidar. Não, é que efetivamente, de tempos em tempos, nós deveríamos ter um cuidado alimentar ou fazer de vez em quando uma limpeza. A gente não faz de vez em quando uma limpeza em casa? Seria ótimo se a gente pudesse deixar a casa assim impecável todos os dias. Mas é um pouco a mesma coisa. É difícil, ok? Então, ter um padrão alimentar muito, muito correto, muito organizado, muito sem contaminantes, é difícil. É difícil por quê? Porque nós não podemos lançar mão só de alimentos biológicos, que seria ideal, e quem puder faça, ok? Quem puder ter um canteirinho e plantar uns moranguinhos, nem que seja uns poucos moranguinhos para tomar um sumo, nem que seja egoisticamente para si e para o seu núcleo familiar, faça. Quem pode plantar qualquer coisinha, umas alfaces, que é tão simples, é comprar 2 pezinhos, aquilo nasce até num vaso, e poder fazer isso também é ótimo, só que claro, dá uma alface, leva depois mais 15, 20 dias a que dê outra, e assim por diante. Então, aqui, olá meninas, não me esqueci de ti, Maria João, tô com as coisas aqui tudo, olha, tudo aqui para Maria João, com caneta e tudo, para deixar aí na tua casa. Pergunta se eu conseguir passar, acho que é você que vai ter que passar por aqui, mas pronto, isso é outra história. Então é assim, essa situação é de certa forma complexa, porque muitas vezes nós não temos a capacidade de poder orientar e tentar ter uma alimentação assim super desintoxicada sempre. Seria o ideal. Então, primeira coisa, eu já vou falar um pouco mais sobre as toxinas, sobre o processo bioquímico e tudo, porque convém que cada vez mais a gente vai entendendo e aprendendo um pouco disso, mesmo que seja de uma maneira bem prática, mas isso faz uma imensa diferença porque nós começamos a escolher coisas boas. Pouquinho a pouco a gente vai abrindo assim a mente e vai pensando em coisas boas. E coisas boas que é para o vosso corpo, que é para a vossa saúde, que é para a vossa família. E isso é importantíssimo. Então, que bom, que bom. Então é assim, o que eu gostaria que tivesse em mente? Quem tiver possibilidade de consumir alimentos biológicos, façam. Sempre podem tentar fazer de consumir sempre alimentos biológicos, ok? Biológicos são aqueles alimentos que não têm um tratamento de agrotóxico ou de venenos ou esse tipo de pesticidas que acontecem em geral nas grandes superfícies. E cada vez mais, mesmo nos mercados grandes, há uma zona, ou realmente está um pouquinho separado, os alimentos que são biológicos. E nós temos que acreditar que sejam biológicos. Claro que eu já vi muita barbaridade, tá? Eu já vi um saco de cenoura terminar biológico e não tinha do outro e virem colocar o do mesmo saco que não era biológico, ok? Ou seja, safadeza deve acontecer. Não vamos aqui tapar o sol com a peneira. Mas temos que acreditar que quando nós compramos ou vamos a um local que diz que são biológicos, nós temos que acreditar que são biológicos, ok? Andréia, querida, um beijinho para ti. Então, isso é fundamental e isso faz toda a diferença. Por quê? Vamos lá, voltamos aqui um pouquinho para trás. Quando a gente falou que nós estamos muito susceptíveis a uma grande carga de tóxicos, que a gente chama isso de xenobióticos, ok? Não é só veneno, são substâncias que são diferentes do nosso padrão,
Exatamente, exatamente. É isso mesmo, Nani. De comprar as velhinhas lá no mercado, é isso mesmo. Isso é fantástico. E tentar incutir isso no nosso dia a dia, de fazer isso com certa frequência, ou seja, de comprar realmente alimentos o mais naturais e biológicos possíveis. E se podem plantar uma couvezinha no jardim, plantem. Não tenham vergonha que está plantando couve. Eu tiraria todo o jardinzinho que eu tenho aqui na frente só para pôr plantinhas dessas comestíveis, que pronto, que no inverno ficam feias e fica ruim, mas pronto, isso é simples, isso é muito fácil. No inverno se põe uma coisa, no verão se põe outra, ok? E tem umas endívias que além disso ficam lindíssimas no jardim. São coisas que a gente tem que começar a ir buscando e dando a volta aqui para ter acesso a tudo isso. Então, voltamos aqui um pouquinho para trás, como estávamos falando, e quando a gente tem todos esses tóxicos, vamos dizer, desde os materiais de limpeza, tentar ter em casa produtos de limpeza também que não sejam tão agressivos e tão violentos para a nossa saúde. Por quê? Porque nós estamos em contato, cheirando, e isso entra pela pele, tocando. Então, coisas mais naturais em casa, olha, água com vinagre limpa imensas coisas. E é uma maravilha. Álcool limpa imensas coisas. Não preciso ter uma quantidade de elementos muito pesados, com muito amoníaco, com muita coisa, com muito químico. Por quê? Porque eles nos fazem certo mal, ok? Então, ter esse cuidado. E muitas vezes a gente tá tão interessado só em ter cheiro bom e que tudo fique muito cheiroso e não sei o quê, e às vezes a coisa não vai bem por aí, ok? Então, essa situação, mais a situação dos alimentos, fazem com que o organismo tenha que ter uma resposta de defesa dessas agressões, porque na realidade isso tudo é uma agressão. Exatamente, sabão branco azul, sabão desse normal. Depois no final eu vou lhes contar uma anedota, mas aconteceu mesmo, e aconteceu na minha casa, e eu entendo hoje em dia. Na época eu também era mais criança e não entendia. Mas é muito interessante com relação ao sabão. Depois aqui, um pouquinho mais para frente, eu faço assim um parênteses e conto, porque aconteceu na minha casa. E então, esses processos aqui desencadeiam reações inflamatórias no corpo. Por isso que muitas vezes temos alergias na pele, muitas vezes inchamos, muitas vezes temos retenção de líquido, e muitas vezes até nem é retenção de líquido, são reações inflamatórias que o corpo responde de uma forma ou de outra. Tá? Então, não vamos generalizar nem para um lado, nem para o outro, mas ter aqui um pouquinho de discernimento desse detalhe. A Viviana faz tempo que eu não a vejo. Viviana, um beijo bem grande para ti, querida. Essa é uma outra nossa paciente, muito linda. E deve estar fantástica, porque agora faz uns tempinhos que não a vejo. Então, é assim, como a gente tem esse sistema de defesa, é um sistema que é complexo no corpo. Cristina, seja bem-vinda. Sei que hoje tu ia fazer um esforço para poder estar aqui. Muito obrigada. Então, esse sistema de defesa do corpo é um sistema complexo que passa por várias fases. Passa por, na realidade, a gente chama de 2 fases, mas na realidade são 3 fases. Por quê? Vamos lá entender uma coisa. Normalmente, e esse é o mal da questão, e por isso vai vos tocar o que eu vou dizer. Normalmente, todos esses tóxicos no corpo, eles têm uma característica lipossolúvel. Sabem o que é lipossolúvel? Lipossolúvel é alguma coisa que se solubiliza na gordura. Então, esses tóxicos no corpo entram no nosso corpo, e sabe onde é que eles ficam guardados? No tecido adiposo. O que é mal. Porque se temos um tecido adiposo mais conveniente e mais hermoso, em maior quantidade, o que acontece? Esses produtos têm a tendência a se depositar nesses tecidos. Com o qual, independente se a pessoa é magrinha ou tem mais tecido, mas ao ter mais tecido, evidentemente que quando as coisas se depositam dentro do tecido adiposo, temos maior probabilidade de ter uma quantidade maior, porque simplesmente há mais sítio de depósito. Pronto. E então, o que o organismo faz? O organismo busca a forma de retirar esses tóxicos dentro do tecido adiposo, e como eles eles não ficam todos guardados, tá? Mas eles têm uma facilidade em estar dentro, de ter essa característica
lipossolúvel. Então, ele tem uma facilidade de estar nesses tecidos. E aí, ele tem que ser excretado, mas é difícil ser excretado dessa forma. Então, o que acontece? O organismo tem formas de defesa, que são feitas do ponto de vista bioquímico, aonde ele tem que excretar essas substâncias tóxicas. O organismo está sempre fazendo isso, sempre excretando tudo que não serve, ok? Então, ele tem essa capacidade, e aí o que ele faz? Ele tem que misturar essas substâncias, metabolizar, para poder degradar, que são essas as palavras que tem que entenderem. Ou seja, eu tenho um evento tóxico no corpo, há uma reação inflamatória. Do ponto de vista bioquímico, eu tenho que, então, metabolizar esses elementos que não são convenientes que estejam no meu corpo. Eu consigo assinalá-los e saber efetivamente quais são. Vou metabolizar esses elementos, depois vou tratar de degradá-los, ou seja, dividi-los e colocar de uma forma que eles fiquem hidrossolúveis, que eles fiquem solubilizados na água. E acontece isso, ok? Dentro do nosso corpo. Por isso é tão importante também tomar água. Por quê? A água não é só para hidratar, para ficar a pele bonita, para a gente levar as vitaminas de um lado para o outro. Isso é o que a gente fala comumente sempre. Mas, na realidade, a água faz aqui o fator de levar também, de excretar esse material que é contaminado para fora do nosso corpo, ok? Através do quê? Da urina, das fezes, do suor. O suor é importante que a gente transpire. E tem gente que tem pavor de transpirar. Não pensem que é mal. Vou vos contar. Eu adoro fazer exercício no calor e transpirar, porque eu sinto que eu boto coisas para fora, ok? Então, esses elementos que eram tóxicos, que foram degradados e convertidos em elementos, moléculas hidrossolúveis, têm de ser eliminadas. Então, eliminar isso vai fazer com que eu também necessite uma boa hidratação para que eu tenha uma boa excreção. Ok? Isso é fundamental. Então, quando a gente fala de metabolizar isso, sabe quem é que metaboliza isso tudo? O fígado. Então, o fígado é um elemento aqui extremamente importante porque vai ser... Aqui chegaram umas meninas. Inês, um beijinho para ti. E Ana Matias, um beijo para ti. Aqui é importante, por quê? Porque quando você faz essa situação, é o fígado quem está a trabalhar. Portanto, é muito, muito delicado quando a pessoa tem excesso de peso e fica com o fígado que a gente chama fígado gordo. Por quê? Porque os processos de defesa e de desintoxicação vão estar complicados, porque o fígado está muito denso, muito gordo e tem dificuldade de metabolizar então isso tudo, ok? Todas essas toxinas que normalmente a gente vai consumindo e acumulando. Portanto, é necessário e importante cuidar do nosso fígado, ok? Eliminar substâncias tóxicas já normais, ok? Mas ter também essa questão de ter uma boa hidratação, porque a hidratação o que vai fazer é, depois que o fígado processa isso tudo, vai tentar, vamos dizer, metabolizar os tóxicos, transformar os tóxicos, que eram substâncias lipossolúveis ou solúveis na gordura, e transformá-las em substâncias que sejam hidrossolúveis ou solúveis na água para poderem ser excretadas, nós vamos aqui precisar então de realmente uma boa hidratação e fazer com que isso aqui funcione bastante bem, ok? Então é importante duas coisas. Primeiro, quando tem vontade de fazer xixi, não ficar segurando. Vamos fazer xixi, tomem água, tomem bastante líquido para urinar bastante. Urinar bastante implica em tirar mais toxinas do corpo, as que vão se formando naturalmente. Então é importante ter esse detalhe e não ter essa situação que muitas vezes acontece, de que nós esperamos a nossa bexiga elástica, ela até aguenta imensa quantidade para depois ir à casa de banho, porque está trabalhando, porque está com foco em alguma coisa, porque está ocupada com alguma coisa. Então, considerar isso aqui como um momento também de poder sair e fazer coisas boas. Logo, como a gente conversou,
antes, essa questão dessa desintoxicação do fígado, que eu já vou falar um pouquinho mais no que é a alimentação como tal, ela passa por basicamente 3 fases. Numa primeira fase, ela vai lidar assim com tratar de justamente fazer isso que eu falei, de tratar essas substâncias que eram lipossolúveis e transformá-las, metabolizá-las para ir buscando umas substâncias hidrossolúveis. Então, essa seria a fase 1. Tá? Então, essa fase 1 que a gente chama é muito importante. E existem aqui nutrientes que são fundamentais para essa fase. Ou seja, bioquimicamente, nós também precisamos de nutrientes que vêm dos alimentos e muitas vezes dos suplementos quando é necessário. E por isso é tão preocupante as bariátricas que não deixem de fazer as suas vitaminas, porque isso aqui não é simplesmente a vitamina para o cabelo ficar bonito. É a vitamina para que tudo funcione dentro do corpo. A vitamina, os minerais e aqui esses nutrientes que são aqui fundamentais. Então, o que eu basicamente preciso quando o fato é desintoxicação de fase 1? Eu preciso das vitaminas do complexo B. Portanto, as vitaminas B12 é muito importante, a vitamina B2, a B3, a colina, todo o ácido fólico, os aminoácidos de cadeia ramificada. Eu tenho que olhar minha chuletinha para não esquecer de nenhum. A fosfatidilcolina, que é um outro elemento que a gente até, muitas vezes, alguns pacientes que de repente me seguem, já viram que eu algumas vezes recomendo fazer a fosfatidilcolina. O FOS tem um elemento que se chama FOS, um suplemento, que é muito bom para desintoxicar o fígado. Então, são elementos aqui que entram dentro desse processo, dessa primeira fase, ok? Então, são nutrientes que são necessários. Ai, obrigado pelos coraçõezinhos, adoro os corações. Muito obrigada. Depois, nós temos uma outra fase que... vamos lá. Aqui é importante entender uma coisa. Deixa eu só deixar aqui essa luz aqui do computador ligada, porque senão vai ficando aqui mais escuro e fica ruim. Então, aí existe outra situação. Quem é que faz isso dentro do fígado, ok? Dentro do fígado tem umas enzimas, ok? Que são assim chamadas, que são de uma família do citocromo P450. O nome pode ser estranho, mas é assim. É uma enzima que ela está lá dentro do nosso fígado e ela tem essa função de desintoxicação. Mas como ela tem essa função de desintoxicação e ela utiliza o oxigênio para poder fazer essa metabolização e essa degradação, quantos mais compostos químicos nós tivermos no corpo, mais reações de oxidação nós vamos fazer, ok? Então, eu vou precisar para a fase 2 uma coisa que são os antioxidantes. E os antioxidantes não são nada mais do que outras vitaminas e minerais que fazem parte da nossa alimentação e fazem parte da nossa suplementação. E aí nós falamos de antioxidantes conhecidos que todos vocês conhecem. Vitamina C, que é o ácido ascórbico, o zinco, o cobre, o selênio, as vitamina E, os tocoferóis, que a gente chama, mais coisas. O manganês, que é um outro mineral que a gente até não fala muito de magnésio, não sei o que, mas do manganês não se fala, mas são elementos que são antioxidantes por natureza e que ajudam a esse processo nessa segunda fase do fígado, ok? Depois a gente ainda tem o cobre, ainda temos a glutamina, que muitas vezes é extremamente necessária e a gente coloca que daí são alguns aminoácidos que também são importantes nessa fase, mas basicamente esses. Então são aqueles... por exemplo, os frutos vermelhos são riquíssimos em antioxidantes. Na família desses que eu acabo de dizer, entre a vitamina C, o ácido ascórbico, o zinco, o selênio, as nozes são ricas em selênio, a vitamina E. Então, esses são elementos que aqui fazem parte para tal da fase 2, ok? Da desintoxicação. Olá, Alice. E depois ainda nós temos uma terceira fase, que é a fase vamos dizer, de recuperação e de excreção de todas essas substâncias que não eram boas, que a gente quer desintoxicar o organismo, e aí nós vamos precisar de mais aminoácidos ainda. Entramos aqui com essa glutamina, que eu já falei, e é extremamente importante, com os flavonoides dos alimentos, então são já substâncias funcionais dos alimentos, que aqui vão nos dar realmente uma diferença na limpeza, digamos assim, para degradar essa substância e excretá-las, que é a última fase, que aqui é bem importante. E a gente vai precisar de aminoácidos como tal, ou seja, vamos ter que ter proteína para essa fase,
ok? E vamos ter uma coisa que é a silimarina, que é bem conhecida, que as pessoas falam muito da silimarina, que se compra na farmácia, não sei o quê. Silimarina ajuda a desintoxicar o fígado. O picnogenol, que é um outro elemento que também é conhecido. E uma coisa que eu adoro, que é a coenzima Q10. A coenzima Q10 também entra nessa última fase dessa desintoxicação, ok? Então, eu recomendo mesmo, eu faço coenzima Q10. Agora, tudo que eu falei para vocês não acontece assim, hoje iniciamos a fase 1, amanhã vamos fazer a fase 2, depois da manhã é a fase 3. Não, isso acontece todo o tempo no corpo, todo o tempo. O organismo é tão fantástico que vai acontecer isso durante todo o tempo. Portanto, é extremamente complicado ter uma hepatite, que é uma inflamação do fígado. Daí, quando a gente tem hepatite, o fígado não pode desintoxicar, porque ele está ocupado em tratar de se curar, ele mesmo, ok? Então, é importante tentar diminuir o consumo de álcool, vinhos, eu também adoro. Eu adoro vinho. Então, tentar deixar para, assim, um fim de semana, não muito mais do que isso, ok? Para quê? Para tentar desintoxicar. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai tentar, e é isso que eu gostaria que vocês participassem, é uma forma de fazer uma dieta durante um tempo determinado que ajude a justamente desintoxicar, desinflamar, exigir menos para que o organismo possa, por ele só, tirando muitos excessos, que o organismo possa funcionar sozinho, porque ele funciona sozinho, basta a gente deixar. O grande problema é que nós não deixamos o organismo funcionar como tem que ser, porque a gente está ali dando, e se não é um chocolate, que é gordura de uma quantidade grande, a gente está ali mantendo o álcool com muita frequência, e álcool com frequência é veneno, ok? É muito bom, eu adoro tomar um vinhozinho, sim senhor, mas em quantidade altera completamente o fígado e altera completamente todo esse padrão de, vamos dizer assim, limpeza orgânica. E é muito difícil fazer por muito tempo, ok? Já vou contar isso para vocês, não se preocupe. Então é assim, a ideia é que, eu vou até adiantar, porque eu queria falar com vocês mais tempo sobre esse processo só da desintoxicação, e deixa eu ver se tinha alguma coisa aqui muito mais importante. Bom, basicamente é isso. Mas, só para aqui a gente terminar, que depois eu passo para o que é também um desafio como tal, que não deixa de ser o momento preciso do que nós queremos falar, porque é fundamental que a gente aproveite esse momento para justamente fazer isso. Então, essa desintoxicação, e eu queria que vocês assim tivessem esse input de vez em quando, fazer uma semana, sabe? Uma semana a cada 2 meses, uma semana a cada 3 meses, por si só, façam uma semana de desintoxicação. O gostoso de fazer aqui o desafio que a gente faz junto, as que não conhecem, eu já vou explicar, é que a gente faz junto, então toda a gente se anima, porque é muito mais fácil sofrer em conjunto do que sofrer sozinho, né? Sofrer sozinho é muito chato, então se toda a gente sofre, fica muito mais simples. Então, só para a gente terminar um pouco essa parte, a própria família dessas enzimas que se chamam citocromo P450 vão ser aquelas... Ai, Gisela, querida, um beijo para ti, que bom que você está aqui. Então, essa família dessas enzimas, do citocromo P450, é que é responsável, então, para terminar esse processo e fazer esse processo todo funcionar. Só que essa própria enzima depende de alguns nutrientes. Por exemplo, do ferro, do complexo B novamente. Portanto, quando a gente fala assim que para os bariátricos tem que dar muita vitamina do complexo B, não é por casualidade. Vitor, um beijo para ti. Não me esqueci de ti, Vitor. Depois do live nós vamos conversar um pouquinho. Então, veja bem, essa situação é extremamente importante para que a gente possa dar volta a todo o fator aqui de desintoxicação. E quando a própria enzima necessita de nutrientes, é que a gente tem que comer um pouquinho melhor. É fundamental, ok? Fundamental. E o comer um pouquinho melhor é fazer, às vezes, aqui uma restrição. Detalhe, isso também é importante. As dietas detox não é só aquilo que eu já falei, mas vou repetir, porque tem gente que está entrando agora, que são os sumos verdes e só uma alimentação líquida. Não.
nós precisamos ter também algum tipo de restrição. Por quê? Porque senão nós estamos sempre a top, sempre a consumir a quantidade alta em tudo, e não é por aí. A ideia de uma dieta detox é detoxificar, ou desintoxicar, ou diminuir ou facilitar a desintoxicação do organismo através do próprio corpo, do próprio nosso organismo responder de uma forma menos inflamatória. Então, ter situações onde eu posso ter como que o organismo um pouco mais descansado, ok? Então, eu não vou fazer um descanso comendo feijoada, não dá, não dá. Não vou fazer um descanso consumindo muita gordura ou consumindo fritura. Não dá para fazer um descanso com excesso de açúcar. Não dá mesmo. Por quê? Porque o açúcar, a gordura, essas substâncias que eu estou a falar, são substâncias inflamatórias e pró-inflamatórias. Ou seja, elas no nosso corpo acessam determinadas formas de defesa e aumentam, por exemplo, a secreção da insulina, que nós também vamos falar disso mais para frente. Já ativam o organismo de tal forma que faz você ter uma resposta má. É exatamente isso que a Valen está falando, ou seja, não é só fazer sumo verde. Sumo verde é muito bom e podemos fazer, mas não é a dieta detox só fazer sumos verdes. Não, nós precisamos ter aqui, comer direitinho, porque eu preciso dos aminoácidos, eu preciso da proteína, eu preciso de uma série de elementos aqui para fazer esse detox. O curto período de tempo é aquele período de tempo que é bom e que já dá um resultado. O organismo já fica feliz, já fica tudo muito melhor quando eu faço pelo menos esse carinho, digamos assim, essa limpeza. Então, o que nós vamos fazer? Nós já fizemos isso, para os que me seguem já há algum tempo, essa vai ser a nossa terceira edição do desafio. O desafio é uma aventura, como disse aqui a Ondina. A Ondina é uma querida que sempre participa conosco, é um amor, uma joia de pessoa, e ela é bariátrica e está fantástica, e então ela sempre participou desde o início. E várias das meninas, a Marta, a Carla, ou seja, aqui tem muitas meninas que têm feito o desafio e nós vamos a uma terceira edição. A terceira edição coincide, sim senhor, com a ida à praia, ao sol, a baixar um pouquinho de peso e também buscar os benefícios do ponto de vista estético. Por que não? Por que não? Olha, isso faz toda a diferença, melhora a autoestima, isso é fabuloso. Então, o nosso desafio dura uma semana. Serve para bariátrica? Serve. Serve para método Apollo? Serve. Serve para gente que nunca fez nenhum tipo de procedimento? Serve. Serve para quem vai fazer cirurgia? Ai, claro que serve, é ótimo, porque então ajuda a baixar um pouquinho o fígado que estava gordinho. Essas coisas todas aqui, melhora-se a qualidade realmente corporal e é fabuloso. Então, serve para homem? Serve. Serve para mulher? Serve. Serve para criança? Sim. Tivemos a Paz num deles. A Paz participou de 2 desafios ficou ótima. É uma miúda de 10 anos e que também comeu meio arreganha-dentes assim com algumas coisas que eu sei que ela não gostava muito, mas foi muito legal, ela curtiu. Ou seja, dá para fazer pessoas de idade? Dá para fazer todos, exceto quem é que não pode fazer o desafio, que vai esperar para outra edição. Quem estiver na dieta líquida, não se atrevam a fazer, porque a dieta líquida é para descansar o organismo. Então, não me inventem, ok? Não é porque eu mandei que é para fazer. Não. Quem está em dieta líquida não faz. E quem está em dieta pastosa tem que, não deveria fazer, porque aqui os alimentos são alimentos normais e a ideia é que façamos juntos. Então, não há estresse, voltaremos a fazer e vamos fazer direitinho em outro momento. Eu prometo que desafios eu vou colocando por aqui, porque os desafios são muito bons. E são bons, inclusive, para mim. Eu faço com todo o carinho e adoro fazer, porque me ajuda também, às vezes, a rebobinar, resetear, voltar para trás, fazer aqui um borrão e conta nova, ok? E é isso que eu quero que vocês entendam desta forma. É fazer um break, faz uma paragem, faz um stop nisso, vamos continuar e modificar um pouco a alimentação, melhorando alguns parâmetros, para termos mais nutrientes do ponto de vista aqui normal, natural, ok? E refazer aqui a sua vidinha. O que acontece? Em geral,
perdemos 2, 3 quilos de peso, há alguns que perdem um pouquinho mais, inclusive. Então, eu convido a todos que quiserem, por favor, se anotem, façam o desafio. Como é que se faz? Já vou explicar tudo. Então, é assim. Maria João, um beijinho para ti. O desafio, ele dura 7 dias, vai iniciar no dia 5 de julho, segunda-feira. Ok? Por que nessa data? Porque ainda algumas pessoas as crianças ainda estão na escola, logo alguns vão de férias, então já aproveitam para quando forem de férias dá para botar o biquíni de novo, ok? E vão sem trauma. Eu preciso fazer para botar o biquíni de novo porque está com trauma. Então, isso tem imenso jeito. Vamos fazer aqui no dia 5 até o dia 11, ou seja, de segunda a domingo. Não tem dia de escape, não tem dia de por meio, não. Segunda a domingo se inicia e se termina, ok? E quando a gente ajoelha, tem que rezar. Ou seja, se meteram nisso, tem que terminar, ok? Isso sim, eu posso ter imensas, como todos, não é? Temos muitas falhas e muitas coisas que são assim. Mas, quando eu começo uma coisa, eu termino. Com ou sem fígado. Preferivelmente, com o fígado. Portanto, é um desafio. E um desafio não é um passeio pelo carpe, senão seria passeio pelo parque e não seria desafio. Então, um desafio é um desafio. Ou seja, desafio-vos a participarem, a passarem aqui trabalho em conjunto, no sentido de modificar. E de verdade, não é uma dieta rigorosíssima. Não, tem coisas até muito interessantes. Os que já fizeram comigo, tenho certeza que sabem disso. E podem até dizer e comentar aí qualquer coisa. É isso mesmo. Quando a gente começa, tem que terminar. E os 7 dias passam muito rápido. É isso mesmo que a Valentina está dizendo. Que fica com vontade até de fazer mais. E é justamente isso. Então, é começar para que a gente faça as coisas juntos. E é muito giro. Por quê? Porque eu lanço lá, tem um pequeno almoço. Vamos fazer aqui para frente. Para trás primeiro, para entenderem isso. Para se inscrever, tem que entrar na página www.zanetelons.com. Eu já vou escrever aí, www.zanetelons.com. Acho que até está escrito por aí algum ladinho. Vão entrar lá. Nós tivemos alguns probleminhas técnicos. Por quê? Porque é assim, é normal e já houveram alguns probleminhas técnicos. Vamos tratar de se inscrever. Agora a página já está a funcionar direitinho e vão lá receber uma coisinha confirmando a vossa inscrição, não sei o quê. Eu acho que quem já tinha feito, inclusive, ficava com a inscrição assim meio garantida, mas não confiem nisso. Tentem fazer novamente, ok? Aí vão receber depois um correio explicando quando é que vão receber as comunicações. E vão receber, assim, várias comunicações. Vão receber um calendário dizendo que no dia X vai receber um e-mail, no interdiário, no outro dia vai receber um e-mail, no outro dia vai receber outro e-mail, e assim por diante com as guias. Então, já esta semana, que estamos nessa semana, já vão receber a lista de compras para começar a semana, ok? Para fazer tudo no desafio. Então, no fim de semana, vão lá, comprem as suas coisinhas para terem as coisas em casa e não ter que, não tenho isso, tem que sair comprar, que chatice, tem que trocar. Não. Então, vão lá, comprem o que está lá, está tudo estipulado. Quando eu ponho frutas, eu ponho lá muitas frutas, ok? Não é que tem que comprar uma penca de banana, mais uma malha de maçã, mais uma caixa de morango. Não. Comprem aquelas frutas que vocês mais gostam, há frutas que estão definidas, mas vocês, claro, de acordo com o núcleo familiar, comprarão mais ou comprarão menos, certo? Então, tenham essa delicadeza, porque faz aqui toda a diferença de não vai ter fruta para estragar e lembrar que vocês vão recebendo, então, as guias com o plano de cada dia. No início vai receber o do dia 1 e do dia 2, depois vai receber o dia 3 e o dia 4, e depois, se não me equivoco, vai receber o dia 5, o dia 6 e o dia 7, ok? Daí recebem os outros últimos dias. Então, o plano está muito estruturadinho, está tudo que é para fazer e como é que é para seguir. Logo, o mais importante, tem umas regras que tem que seguir. Por exemplo, tem que beber água, tem que compartilhar com os colegas. Quanto mais pessoas do seu entorno vocês convidam a fazer o desafio com vocês, é mais legal. Por quê? Porque vocês se animam uns aos outros. E depois tem a parte que eu ia contar antes, que é assim, vocês, por exemplo, a gente faz um pequeno almoço que vai ser ovo com qualquer coisa.
ovo com fiambre e queijo, porque eu lembro que tem. Então, vai ter um ovo com fiambre e queijo, por exemplo. Eu entendo que o ovo é do jeito que eu acho que é, mas é do meu jeito. Então, eu ponho lá e depois eu vou lá e publico a minha fotinho. Aí, o que dá? Aqui a Nani disse que ela voltou a fazer a inscrição agora e continua a não dar. Nani, já tem uma pessoa que está a tratar disso, tá aqui, então já viu a informação e vai tentar ver. Olá, Amadeu também. Amadeu já participou dos desafios conosco em vezes passadas, foi ótimo, seja muito bem-vindo e gostávamos de que o Amadeu participasse novamente desse desafio. Então, o que nós vamos fazer? Por exemplo, mando lá e tem um pequeno almoço, envio para vocês que é um pequeno almoço que tem ovo, por dizer. Mas eu entendo o ovo de um jeito. A minha colega, ela acha que o ovo é diferente, então ela tira a foto do dela. E é muito giro, porque é interessantíssimo como é que as pessoas percebem aquilo e interagem de forma diferente com perspectivas completamente diferentes. Então, um põe o ovo cozido, o outro põe o ovo com não sei o que, enrola no fiambre e no queijo, o outro põe os rolinhos de fiambre e queijo do lado do ovo, o outro faz o ovo pochê, o outro põe no micro-ondas. É muito bom porque a gente começa a entender também a criatividade das pessoas e a originalidade, ok? E depois, normalmente, nós fazemos isso com cada prato. E aí a gente publica e marca o outro e é muito divertido. Então a gente acaba se enganchando nesse processo e vai realmente... Olha, a Ondina disse que já se inscreveu e só está à espera do plano. Muito bom. Ok, Cristina, mete-te porque vais gostar. E assim vamos fazendo. Aí, no meio desse período, vai haver... comunicações que aparecem o vídeo, ok? Tem um vídeo que vai aparecer em cada um dos dias, porque eu também estou a fazer o plano. Também estarei a fazer esse desafio, como já fiz os anteriores. Então, a gente vai participando e partilhando essas coisas e é muito giro, porque também vamos vendo assim alguns resultados e as coisas vão funcionando de uma forma bem agradável. Exatamente, aqui tem uma coisa, Nani, tens que verificar mesmo na pasta de spam ou das promoções da publicidade, porque muitas vezes chega lá e não vai direto para o teu e-mail por não conhecer, ok? E eu uso uma página, o MailChimp, eu não sei se é bom ou se é ruim, ou se há outros melhores, até aceito sugestões, não é a minha praia efetivamente, mas a gente está a usar esse. De repente, se surgir outra coisa melhor, a gente trocará. Mas nesse momento é o que há. E às vezes tem acontecido isso. Sofia, um beijinho. Fico feliz que estejas aqui. Por acaso, a Sofia e as meninas que entraram agora também podem participar do desafio. A Sofia esteve comigo hoje de manhã na consulta. Então, Sofia, nós estamos falando do desafio que durante a consulta não tive tempo de explicar e nem te dar esses detalhes. Mas é uma coisa que queremos que a Marta faça, você faça, a outra nossa amiga Sofia faça. Porque é muito, muito legal. E todas podem fazer. Só não pode fazer o desafio, volto e repito, quem tem dieta líquida, quem está em dieta líquida não pode fazer o desafio, e nem quem está entre líquida e pastosa preferia que não fizesse o desafio. Mas o desafio serve para os apolos, serve para os bariátricos, para os pré-bariátricos, para os pós-bariátricos, para os já que passaram muito do bariátrico, que já são magrinhas outra vez. Serve para toda a gente, para homens, para mulheres, para criança, para idosos, serve para toda a gente. Então, esse é uma forma de dar uma desintoxicada no organismo e aqui aproveitar as benesses desses nutrientes, porque é um pouco desses nutrientes que a gente falou agora, durante essa explicação, que vão fazer efeito nesse processo de desintoxicação, ok? Então, aqui de nutrientes assim, fora do padrão, a nível de suplementação, eu gosto muito, já vos falei que é da coenzima Q10, nesse aspecto especificamente. E das outras coisas, quase sempre a gente consegue uma quantidade muito boa na nossa alimentação. E agora nós estamos numa época de verão aqui, que há muitas frutas de todos os tipos. Nós temos um grande grupo que nos segue do Brasil. Olha, a Valen está dizendo que em casa farão todos. Bom, aqui também. Aqui o Raul, meu marido, está encantado porque tem que perder uns quilinhos e está feliz da vida que vai ter desafio.
Então, Amadeu, anima-te e avisa os meninos. Então, aqui realmente vale a pena que a gente faça dessa forma, porque é uma maneira de dar um pouco a volta e resgatar aqui algumas situações boas a nível orgânico, que a gente muitas vezes vai levando, vai passando o tempo. Então, normalmente eu tenho feito os desafios de X em X tempo. Claro que seria ideal que a gente fizesse cada 2 meses, mas às vezes não dá pela nossa vida corrida e tal. Mas a ideia é que vocês depois fiquem com isso. É totalmente gratuito, mas eu gostaria que vocês guardassem esses detalhes. Portanto, baixem quando tiverem o download, guardem ali um pouquinho essas guias para que vocês possam também repetir em outros momentos, porque há momentos que são interessantes fazê-lo e é muito, muito agradável, ok? Então não é nada assim super difícil. Eu acho que o primeiro desafio foi o mais difícil, entre aspas, porque era uma coisa nova, as pessoas ainda não estavam muito habituadas, e esse é um que eu gosto muito nesse padrão que está. Então, é realmente cuidar a vossa alimentação, cuidar-se um pouquinho. Olha, a Rayane está dizendo que sim, já fez e que já conseguiu se inscrever. Viviana, vai dar uma olhadinha, igual que a gente falou, no spam e na pasta de publicidade, porque às vezes vai para lá, tá bem? Isso, a Ondina diz assim que ela tem tudo guardado numa pasta. É isso mesmo, para de vez em quando ir e fazer. E isso faz uma diferença importante a nível orgânico. Então, a recomendação é que de tempos em tempos vocês façam, ok? E a ideia é, claro, enquanto nutricionistas, a gente diz assim, fazer só o desafio uma semana não é nada, é assim que a gente tem que fazer esse padrão alimentar e tudo. Só que ninguém tem sangue de barata, né? Não é fácil fazer um tempo muito grande, mas cada vez que a gente vai trazendo mais esses alimentos para a nossa vida, para a nossa alimentação, nós vamos melhorando o padrão de forma lenta, ok? E podem fazer aqui tem um comentário que eu vou insistir, realmente de tentar fazer, as que vão fazer cirurgia, que ainda tem um peso importante, dá um chutezinho assim no fígado para ele dar uma descansada antes da cirurgia, o que é excelente, excelente. Quem vai fazer cirurgia plástica, ótimo também fazer antes. Por quê? Porque vai desinflamar o organismo. É pouco tempo? É. Então, se querem aumentar depois e continuar a fazer uma semana a mais, nota 10. Tem tudo em cima para fazer e muito fácil, ainda sobrou fruta e verdura provavelmente nesse momento. Então, a ideia é essa, que vocês compartam, mas compartam com as pessoas que convivem com vocês, porque não tem nada mais gostoso. E pena que a Marta não está aqui. A Marta é uma amiga nossa que já fez o desafio as 2 vezes e ela levou o pessoal, todo o grupo dela do trabalho a fazer. Então era muito giro, porque elas partilhavam, então uma tirava foto das coisas, mandava as fotos que elas mandavam para nós, e acabávamos tendo assim uma semana super agradável, cheia de partilhas, porque na realidade essas partilhas são ideias, são formas de fazer diferente. Tinha depois, normalmente, nós temos assim algumas surpresinhas no último dia. Nessa vez, provavelmente nós faremos um live, que é o que está no meio, ok? Na terça-feira vai ter o live normal, claro que relacionados a tema do desafio, da desintoxicação, tá? Com situações pontuais ali que a gente tem falado. E normalmente, e provavelmente faremos outro. E depois temos o live, tem o da terça e temos um live final, que esse sim gostaria que participassem. Porque quem participa sempre vai ter aqui alguma surpresa, ok? A gente não diz que tem surpresa, mas os que já fizeram sabem que é agradável. E as surpresas são efetivamente boas. Então, Nani, vamos tratar de resolver essa situação, tá bem? Mande aí um e-mail que a gente já vai tentar ver o que acontece, mas põe aí teu e-mail direitinho pra gente tentar buscar uma forma de fazer. E se não, tu vais apagar o computador, ligar e voltar a fazer de novo, tá bem? Porque pode ser algo de por aí. Então, o nosso objetivo realmente é passar uma semana bem assim, intro, bem mesmo dentro com vocês, e aí em cada vídeo que vocês vão recebendo também tem informações importantes do ponto de vista nutricional. Não é para ser chata,
não é para ser insistente, mas água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Ou seja, o nosso objetivo é ir pouco a pouco, levando a todos vocês, ou levando-vos a mudar um pouquinho essa vossa alimentação, a modificar um pouco esse padrão. Porque vale a pena? Claro que vale a pena. Claro que vale a pena. E são situações, Vivi, minha querida, um beijinho. E são situações aqui que são bem, bem vantajosas, ok? Outra coisa, por exemplo, os medicamentos, muito suplemento, tem efetivamente efeitos que não são 100% positivos. Então, fazer um excesso de coisas também não é bom, ok? Então, a gente tem que ir pontualmente naquilo certo para fazer as coisas bem. E isso faz toda a diferença. Nani, não te preocupe que nós vamos dar a solução para ti, tá bem? Vou me ocupar disso, efetivamente, porque temos que buscar aqui respostas a isso. Então, a ideia é justamente que a gente faça essa semana juntos, que possamos efetivamente melhorar o nosso organismo e sair adiante. Com relação ao sabão, o sabão azul e branco, que aqui comentaram, na minha família, meu pai era médico, papai já faleceu, Deus o tenha, mas ele está sempre aqui comigo e realmente é uma pessoa fantástica, um homem extraordinário. E como médico, ele realmente trabalhou com psiquiatria, ele era cirurgião, mas depois via que existiam muitos casos em que as pessoas iam ser operadas e abria o abdômen e a pessoa não tinha nada. E então ele começou a ver que muitas coisas eram somatizadas, eram situações assim diferentes, e até fez, depois já era cirurgião, mas mais para frente fez inclusive uma pós-graduação em psiquiatria, para justamente tentar entender o que acontecia, porque lhe parecia completamente incoerente, até não ético, operar uma pessoa sem que ela tivesse realmente necessidade disso. Era um homem sério, um homem fantástico, daqueles que fazem falta. Então, ele depois, já numa idade um pouco mais para frente, não era avançada nem nada, ele teve um infarto quase fulminante, foi um infarto muito grave, muito sério. E depois disso, ele, vamos dizer, se aposentou e decidiu ir viver num sítio, numa finca, num sítio onde ele plantava tudo que nós comíamos, e deixou de ser o senhor doutor e passou a ser o senhor agricultor. E fazíamos em casa tudo, queijo. A única coisa que meu pai não fazia era vinho, porque ele achava que ele não tinha tecnologia suficiente para fazê-lo, mas fazia cerveja, fazia gengibirra, que era uma bebida feita com gengibre. Não fazia kombucha, porque não sabia provavelmente, mas fazíamos iogurte, fazíamos queijo, criávamos as vaquinhas, matávamos as vaquinhas, tínhamos carne, o porco, a galinha, os ovos, tudo em casa. E chegou ao extremo de, na minha casa, houveram mais ou menos uns 2 anos, onde só se comprava açúcar e café, que não era produzido em casa. Nós não temos, eu morava num local que não tem cana de açúcar, não dava para fazer açúcar em casa. Mas se usava açúcar para as conservas, para as geleias, para os doces, para as coisas que normais, mas tudo natural. Os doces de figo, as figadas, marmeladas, doces de morango, pêssego. Então tinha um pomar lindo. Foi uma vida assim muito maravilhosa. E então o meu pai, sendo doutor, decidiu que ia fazer sabão em casa. Sabão, eu não sei se vocês sabem, mas se faz da gordura do porco. E se faz a gordura do porco, se põe cinza, se põe soda cáustica e põe algumas coisas para fazer o sabão. Então, o que aconteceu? Nós passamos alguns tempos que a minha mãe odiava aquilo, não é? Que tinha sabão natural, mas completamente natural, que tinha cheiro de porco, de gordura de porco, de banha. Tinha cheiro de banho. Então a minha mãe dizia, esse sabão aqui que me põe, isso aqui só serve para limpar os panos de trapos e panos de limpar a casa, limpar o chão. Eu não vou pôr esse sabão na nossa roupa. E ele dizia que a gente tinha que ter esse sabão, o sabão que fosse natural. Então essa é a graça de ler um pouco do que comentaram de ter realmente o sabão azul. Ou seja, mesmo naquela época, eu estou a falar de fazer conta, são
40 anos atrás, entre 35 e 40 anos atrás, que eu tive a oportunidade de viver isso. Então, na realidade, eu sei fazer queijo, eu sei fazer essas coisas todas, não sei fazer vinho, a gente nunca fez, mas fazia sumo de uva esterilizado, engarrafado, ou seja, tudo num padrão muito interessante, muito bom, mas para que vejam que realmente é uma alimentação boa e que a gente pode fazer. E ele já se preocupava com aquilo há tantos anos atrás. Então, é muito bom poder partilhar e poder partilhar essas coisas de tentar melhorar o nosso organismo, de nos desintoxicar um pouquinho, de cuidar um pouco. Por quê? Porque hoje em dia entre microplástico, plástico e não sei o que, plástico das mamadeiras, os plásticos que nós metemos nos alimentos, os contaminantes, os alumínios, os medicamentos, o próprio ambiente, o carro, são situações complexas e que vão nos deixando efetivamente mais doentes. E então, tentar empurrar isso um pouquinho é pelo menos tentar pôr um freio. Lógico que nós não vamos modificar nada, mas se cada vez mais as pessoas consumirem alimentos mais biológicos, vai baixar também o preço dos biológicos, porque é uma questão de compra, de oferta e de demanda, ou seja, você tem uma maior oferta, as pessoas acabam comprando mais e depois acabamos aqui modificando muito porque os preços acabam baixando, porque tem que competir e os outros alimentos acabam sendo mais interessantes. Quanto mais consumo tem, mais barato acaba ficando. Então, são situações que vale a pena. E a Viviane aqui tá lembrando que a mamãe fazia sempre os lanchinhos gostosos. Pois é. Então, aqui vale a pena a gente cuidar um pouquinho do que temos hoje para tentar esticar essa vida nossa que na realidade é um sopro, é tão rápida, mas viver bem. E então tentar buscar esses pequenos momentos dessas desintoxicações para aqui dar uma limpezinha geral de vez em quando, fazer uma faxina em casa, né? Que isso, uma faxininha é sempre bom. E isso faz com que a gente pense coisas boas pra gente, que a gente faça também umas terapias assim de dormir melhor, de se cuidar melhor, de diminuir coisas desnecessárias. E por aí é o que a gente quer levar vocês e que vocês compartam e partilhem essa ideia. Então, na realidade, é nada mais uma semana. Uma semaninha passa extremamente rápido. Tá tudo mais ou menos organizado para que a gente já vai iniciar na segunda-feira, dia 5, e termina no domingo. Portanto, aqui eu sigo as considerações dos que passaram comigo, porque o primeiro desafio eu pus um dos últimos dias uma sopa e recebi uma bronca, porque me disseram assim, doutora, pelo amor de Deus, vai terminar isso com uma sopa, que triste, né? Depois de toda a semana passando trabalho, vamos terminar com uma sopa. Pronto, é isso mesmo. Então, olha, eu vou já me despedir de vocês, foi uma delícia. Helena, um beijinho para ti. Foi uma delícia estar aqui convosco. Meus agradecimentos por estarem aqui, por escutarem. Já vão receber a lista de compras, eu acho que é na sexta-feira, provavelmente, para que dê tempo de comprar as coisinhas com tranquilidade. Acho que é. Peraí. Acho que é na sexta-feira. Mas eu também aviso para que vocês tenham todos o quanto antes. E quem tiver algum problema muito grave que não consiga se inscrever, como aconteceu aqui com a Nani, vamos tentar dar a volta atrás para buscar, tá bem? E recuperar essa situação toda. Então, o meu beijinho grande para todos, o meu muito obrigada. Vamos continuar falando. Depois, na nossa terça-feira, igual, mesmo que não que tenhamos o desafio, nós vamos fazer o nosso life igual, tá bem? O life não muda porque são elementos e situações já pontuais do próprio desafio. E não deixem de participar no domingo, porque tem sempre umas surpresas que eu garanto que são boas. Então, partilhem muito. A Ondina sabe que aqui quanto mais partilham, mais chances de ter boas surpresas. E isso tem acontecido. Então, o meu muito obrigado. Vou vos deixar por aqui. Um carinho a todos. Que termine de passar uma semana bem boa. E vamos estar juntos para a próxima semana, a partir da segunda-feira, para o nosso desafio, Desintoxique Seu Organismo, terceira edição, ok? Então anotem-se, quem tiver algum problema grande, avise. Eu vou deixar isso aqui gravado e então quem precisar ver em outro momento, tá à vontade. Meu beijinho enorme para todos, cuidem-se e muito obrigada por estarem aqui.
ok? Até logo. Adeus.